nesse momento, Bolsonaro tem mais medo de Renan Calheiros do que do ex-presidente Lula, porque essa disputa com o ex-presidente Lula seria lá na frente em 2022. Você acredita que ele tem mais medo de Renan Calheiros hoje, porque o resultado seria mais imediatista? E a gente tem que lembrar o seguinte, eu acho que tem mais medo de Renan Calheiros, porque Renan Calheiros hoje pode dar início a um processo que lhe retire efetivamente a condição de presidente. Mas o embate com Lula, veja, não se dá só em 2022. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se pautado nos últimos meses exatamente por buscar cada vez mais se colocar na posição de um estadista que vem trabalhando com as ferramentas que ele tem à mão para a melhoria do Brasil. E nisso ele se coloca numa posição muito forte contra Bolsonaro. As imagens que você passou hoje são muito evidentes. Enquanto nós temos um presidente que vai viajar, que promove aglomerações, que não está nem aí para a pandemia, nós temos uma figura como Luiz Inácio Lula da Silva que vai distribuir comida e ajudar a população a passar por esse momento tão difícil. Fica muito evidente a diferença entre os dois. Eu acho efetivamente que Luiz Inácio já está nesse processo de polarização. E que com certeza, viu, Thalita, esses dois nomes são o maior desespero de Jair Bolsonaro hoje. Outras épocas, o que ele mais temia era uma bicada de ema. Agora parece que nós estamos virando a mesa, ele começa a temer efetivamente as instituições brasileiras, que aos poucos parece que acordam. Quero que você comente também, Fernando, essa situação de Lula após a decisão do STF que anulou, agora de forma definitiva, as sentenças do ex-presidente na Operação Lava Jato, da Operação Lava Jato, né? E daí eu queria que você comentasse um pouco isso, falando sobre esse retorno de Lula, agora ainda mais forte ao cenário político. E tem uma pergunta da Mônica Castro, vou trazer aqui para você. Ela pediu assim, pergunte ao Horta se ele não teme um atentado ao presidente Lula. E ela mandou abraços de Curitiba para a gente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação de Lula e sobre esse possível atentado. A gente tem conversado, inclusive, aqui sobre essa situação do ex-presidente de segurança. Ele precisa ter segurança, porque, de fato, é difícil essa situação que ele vive. Mas comenta pra gente, por favor. Primeiro, um abraço, né, para todo mundo que está nos assistindo. Indelicadamente, eu deixei de falar nisso e fui falar só nas notícias ruins no início do nosso programa. Sobre a questão do Lula, Thalita, eu vejo como um consenso tácito que está se dando no Brasil, não só das nossas instituições, mas também dos principais agentes políticos e algumas cabeças muito influentes do capital produtivo brasileiro e do próprio capital industrial, de que Luiz Inácio Lula da Silva é a saída, uma das poucas saídas que nós temos à disposição para essa enorme crise, né? E aí, obviamente, aquele consenso que há 2 anos tinha se estabelecido a ponto de prendê-lo, né, se desfez completamente. Quer dizer, o STF desdisse toda a justiça anterior a ele, todo o processo institucional anterior a ele foi jogado no lixo, né, com o voto de 8 ministros contra 13. Isso me deixou muito impressionado, porque se esperava um 6-5, inclusive a gente não sabia efetivamente de que lado ia ficar esse 6-5, mas quando nós temos um 8-3, parece que finalmente o STF começa a agir como e não como 11 ilhas, sendo que algumas delas claramente venais e perversas, e aí nós ficávamos, a sorte de um país como o Brasil ficava na mão da escolha de quem seria o relator de medida tal ou medida Y ou X, porque aí a gente sabia se seria realmente feita a justiça, se seria seguida a Constituição ou se nós teríamos decisões completamente equivocadas. Lula volta ao jogo político extremamente fortalecido. Quer dizer, aquilo que a Lava Jato tentou fazer com ele foi revertido, e hoje quem está na condição de quase esquecimento e a ponto de ser preso são Dallagnol e Moro, como efetivamente Luiz Inácio tinha falado, né? E esse consenso que se forma nacionalmente de que Lula poderia não só reconstruir a economia brasileira, mas também criar uma cola novamente para a nossa sociedade, uma amálgama novamente para a nossa sociedade, parece estar tomando corpo. E eu acho que o presidente está agindo muito bem, se colocando na condição de diálogo entre centro-direita, entre até mesmo alguns liberais de entre centro-esquerda e alguns liberais de centro-direita, e ele vem se colocando nessa posição, tentando bater sempre na tecla de que o objetivo é tirar o país dessa situação e não buscar qualquer tipo de revanche.
Agora, com certeza, a nossa internauta, não sei se é internauta, ela tem toda a razão. O presidente hoje tem que tomar muito cuidado, porque Jair Bolsonaro tem à sua disposição um grupo de pessoas que estão dispostos a fazer coisas que nós não estaríamos. São pessoas cujo processo civilizacional, de alguma maneira, não foi terminado e estão disponíveis a tomar alguns tipos de atitudes que poderiam transformar completamente a estrutura política do Brasil. Sim, eu falo de atentado, eu falo de tentativas de assassinato do presidente Lula, e acredito que isso vai ficar muito mais evidente a partir do ano que vem, quando a campanha eleitoral deve se tornar flagrante, porque ela já está acontecendo, mas flagrante a partir do ano que vem. E que não se pense que eu estou aqui defendendo que Jair Bolsonaro vai atacar a presidente. Não, ele não precisa fazer isso. Ele simplesmente precisa demonstrar aos seus apoiadores, que são pessoas translocadas e completamente sem sentido civilizacional, que a sua condição, a condição de Bolsonaro, está sendo ameaçada pela existência de Lula. E o resto, todo o mal que pode advir das outras atitudes, podem ser colocadas e previstas por simples pessoas. Então isso é muito comum acontecer em sistemas autoritários, especialmente nesse fascismo que nós vivemos no Brasil. Eu, se fosse o presidente, me preocuparia muito com essa situação hoje. E mais, nós brasileiros, especialmente nós brasileiros de esquerda, que temos em Lula uma esperança de modificar isso, os rumos do país a partir de 2022, sim, temos que ficar bastante preocupados.